Olá, Tutameia começa agora uma nova entrevista da nossa série sobre o golpe militar de 1964, que está completando 60 anos. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora, o Rodolfo, e lá do Rio Grande do Sul, do meu Rio Grande amado, como diz a poesia, fala conosco hoje o Flávio Tavares, que a Eleonora agora, então, apresenta como manda o figurino. Eleonora. Flávio Tavares, que bom que você está aqui no Tutameia, é um prazer, é uma honra aqui recebê-lo, muito obrigada por estar aqui. Flávio Tavares, jornalista, um militante pela democracia, que tem uma trajetória, eu diria, espetacular. O Flávio Tavares nasceu em 1934, na nossa querida Lajeado, lá no Rio Grande do Sul, foi presidente da União Estadual dos Estudantes, né? Foi logo cedo jornalista, comentarista político, né? Repórter, né? Trabalhou em diversos órgãos, depois entrou na luta de resistência à ditadura militar, foi preso, torturado, foi para o exílio, foi um dos militantes que foram trocados pelo embaixador Elbrick em 1969, depois foi preso em outras circunstâncias, a gente vai falar disso aqui também, e é autor de vários livros, entre eles Memórias do Esquecimento, vencedor do Prêmio Jabuti de 2001 na categoria reportagem, e esse que a gente tem aqui na nossa estante, né, O Dia em que Getúlio Matou Allende, de 2004, também um livro premiado. Flávio Tavares, onde é que você estava quando aconteceu o golpe militar de 1964? Eu estava em Brasília, no Congresso Nacional, e vendo aquela expoliação do sonho que todos nós tivemos com a redemocratização em 1945. Eu estava em Brasília, eu era comentarista político da antiga cadeia da Última Hora, da antiga rede de jornais, que se editava em sete capitais brasileiras. Eu era o comentarista político em Brasília, dessa rede de jornais, fundada pelo saudoso Samuel Weiner, e acompanhei aqueles momentos trágicos em que o presidente do Senado declarou vaga a presidência da República em função de uma... Quando o João Goulart foi para Porto Alegre para instalar lá o governo, acompanhado de dois ministros, o do Trabalho e o da Agricultura, se não me engano, o Darcy Ribeiro, que era chefe da Casa Civil, enviou um ofício ao Congresso dizendo que, em vista da situação da tentativa da rebelião militar, o presidente da República se ausenta da capital federal para instalar o governo em Porto Alegre. Bom, e isso foi considerado pelo presidente do Congresso, Auro de Moura Andrade, senador por São Paulo, como acefalia. O presidente da República deixou acéfalo o governo. O governo se instala em qualquer lugar do país. Deixou acéfalo o governo, disse o presidente do Senado, abandonando a capital da República, e convoco o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli, para assumir a presidência da República. Essa sessão do Congresso não durou mais do que 10 minutos. Eu me lembro que o Celso Passos, que era um militante da União Democrática Nacional de Minas Gerais, que era a UDN, que era um partido conservador, que fazia oposição ao governo, se levantou e disse: pior do que 1937, quando se implantou o Estado Novo. E um deputado
do Rio Grande do Sul, Zaire Nunes Pereira, saiu em direção ao Auro de Moura Andrade para esbofeteá-lo. Agora, o golpe militar foi produto da Guerra Fria, ou seja, uma consequência da Guerra Fria, da disputa entre os dois grandes blocos daquela época. O golpe foi engendrado a partir da conversa que o embaixador do Brasil, norte-americano no Brasil, Lincoln Gordon, teve com o presidente Kennedy, onde ele praticamente sugere uma intervenção militar dos Estados Unidos no Brasil. Bom, o grande articulador do golpe, que nasceu nos Estados Unidos, foi o embaixador Lincoln Gordon, que era embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, e depois o adido militar, nomeado Vernon Walters, que tinha sido oficial de enlace, falava muito bem português, tinha sido oficial de enlace do 5º Exército Norte-Americano na campanha da Itália com a Força Expedicionária Brasileira. E do lado brasileiro, quem era o oficial de enlace, que fazia as comunicações e o diálogo, era o então capitão ou major Humberto Castelo Branco, que depois vem a ser o primeiro ditador eleito, entre aspas, pelo Congresso com voto cantado, aberto. Eu voto em fulano ou em Beltrano. O golpe foi urdido a partir dos Estados Unidos de uma forma tal que, quando começa a rebelião do general Mourão Filho em Belo Horizonte, ou em Juiz de Fora, que era o reduto militar mais importante em Minas Gerais, o general Cordeiro de Farias, que era um dos que urdiam o golpe militar no Brasil, no lado brasileiro, vai a Belo Horizonte, conversa com o governador Magalhães Pinto, que foi o mentor político e civil do golpe militar, e dizendo que o presidente que eles não tomem iniciativa de qualquer atitude, porque o presidente da República tem condições militares de desfazer qualquer tentativa de golpista. O Magalhães Pinto e o general Mourão, e um outro general que eu não me lembro do nome, que estava em Belo Horizonte, o general Mourão estava em Juiz de Fora, que é Minas Gerais também. Não dão importância e dizem, o general Cordeiro de Farias diz a eles, o presidente, nesse momento, tem poder militar para desfazer qualquer tentativa de golpe. E esperem até as demonstrações do Rio de Janeiro, da Marcha com Deus para a Família, com Deus pela propriedade e a família, que começou em São Paulo, para que isso vai demonstrar o poderio da comunização do país, inventada por eles, e fará com que desperte no povo que é cristão e católico uma visão do contragolpe, que era, de fato, o golpe. Tinha vindo antes dos Estados Unidos o padre Peyton, que era, inclusive, meio afastado da Igreja Católica nos Estados Unidos,
e que veio a São Paulo para presidir religiosamente a Marcha com Deus pela Família, que foi quem lançou a ideia da intervenção militar. Por isso que eu digo, eu publico todos os documentos do golpe militar no meu livro O Golpe, 1964, O Golpe. Toda a documentação que nós obtivemos que nós obtivemos lá nos Estados Unidos. E os Estados Unidos têm aquela democracia aberta que eles têm, liberam os documentos secretos depois de 10 anos de transcorrido o fato. Foi isso. Bom, e quando começa a rebelião, a esquadra norte-americana parte de Norfolk, com direção ao Brasil, para desembarcar ou em Recife ou em Santos, São Paulo. Ou em Recife, Pernambuco, ou em Santos, São Paulo. A nau-capitânia da esquadra naval norte-americana era o porta-aviões Forrestal, um porta-aviões que devia levar aviões, claro, obviamente. E os aviões para que eram? Possivelmente para bombardear, se necessário, assim digo eu, para bombardear as tropas legalistas. No terceiro dia, depois que parte a esquadra da base de Norfolk, o porta-aviões Forrestal e mais o resto da esquadra, eram 3 ou 4 navios, mais inclusive um cruzador e um encoraçado, regressam a Norfolk porque a situação no Brasil já estava decidida. Mas a frota naval de guerra dos Estados Unidos tinha se mobilizado em direção ao Brasil. Só regressa porque o golpe se consumiu antes de qualquer enfrentamento militar. Então, por isso que eu digo que o golpe foi produto da Guerra Fria que se travava naquele momento, que estava praticamente no auge naquele momento. Fico à disposição de vocês. Flávio, essa sua frase, o golpe foi produto da Guerra Fria. Ao mesmo tempo, havia já há alguns anos uma movimentação nos altos escalões militares, a cada vez, uma intranquilidade, digamos assim, a cada vez que um governo procurasse, avançasse na direção de realizações progressistas. Quer dizer, em 54, chegou a haver uma tentativa que o suicídio de Vargas abortou, ou pelo menos essa é uma das avaliações que a gente já ouviu aqui nas entrevistas. Depois 61, depois a tentativa, antes mesmo, a posse, né, do Juscelino, a tentativa de pedir a posse do Juscelino, depois 61, enfim, você concorda com essa gestação de golpe no comando das Forças Armadas, dessa incapacidade ou de setores das Forças Armadas conviverem com o avanço democrático e o avanço das questões sociais? Eu concordo e vou adiante. As forças, principalmente na América Latina, as Forças Armadas se sentem paralelamente donas do poder. Viu? Isso é praticamente em toda a América Latina. E elas se julgam
as Forças Armadas se julgam detentoras do poder paralelo ao poder da sociedade civil. Nós temos várias situações em todo ao longo do continente, principalmente na Argentina. O único país que não tinha tido golpes militares na América do Sul era o Chile, e que depois, com o governo do Allende, que era o socialismo pelo voto, não pela revolução armada, surgiu aquela figura brutal e tacanha ao mesmo tempo do general Augusto Pinochet, com todas as consequências que nós conhecemos. Depois, na Argentina, em 1976, e eu morava em Buenos Aires como exilado, refugiado político nessa época, surgiu o golpe militar do general Videla e do almirante Macera, com o entroncamento do Exército com a Marinha, que na Argentina tinham sido sempre rivais, e que foi talvez o golpe militar mais terrível da América Latina. Há 30 mil pessoas, praticamente todos jovens, desaparecidos na Argentina, desaparecidos entre aspas, porque não entregaram nem os corpos, ou seja, foram jogados de avião no Atlântico Sul, junto às Ilhas Malvinas. E depois houve a chamada Guerra das Malvinas, que fez com que caísse a ditadura militar. Concordo totalmente com essa assertiva de vocês, que há uma espécie de conluio das Forças Armadas na América do Sul, principalmente, e até na América Latina, porque também na América Central houve vários golpes militares. Começou em 1954, na Guatemala, com o golpe urdido também pelos Estados Unidos, que depôs o presidente Jacobo Arbenz Guzmán, e implantou uma ditadura que perdurou durante anos. A Guatemala só se viu livre dessa ditadura há uns 15 anos atrás. Há uma submissão do Exército brasileiro ao Exército norte-americano? Eu não digo que é uma submissão, mas o espírito da Guerra Fria continua nos dois exércitos, nas duas Forças Armadas. Eu acho que o Brasil não se submete, os militares brasileiros não se submetem aos militares norte-americanos. Não é nesse sentido, é que é um paralelismo ou até um entroncamento de ideias sobre o que se deve fazer na parte política. Mas nos Estados Unidos há um cultivo do espírito democrático. Nós podemos fazer todas as críticas ao imperialismo norte-americano, às grandes empresas norte-americanas, mas temos que reconhecer que os Estados Unidos, em termos cívicos, são um exemplo para o mundo inteiro. Principalmente quando os democratas estão no poder, como agora o John Biden. Eu só tenho medo da volta dos republicanos. Ainda que o Kennedy, que
tenha concordado com o embaixador Lincoln Gordon, em 1963, ainda em 63, para formar uma grande coalizão dos partidos de direita para com coalizão dos partidos de direita com as Forças Armadas, o setor mais reacionário das Forças Armadas brasileiras, para deflagrar um golpe. Viu? Isso está claro nos diálogos do Kennedy com o embaixador Lincoln Gordon, na Casa Branca, em que o filme do Camilo Tavares, que é meu filho, reproduz em parte, e que no meu livro, 1964, O Golpe, eu reproduzo totalmente, viu? Totalmente o diálogo do Kennedy, o presidente Kennedy, com o embaixador Lincoln Gordon. Flávio, naquele momento da sessão fatídica que você está recordando, quando se teve a noção de que o golpe era um golpe de outro tipo, era um golpe que viria para ficar, tendo em vista que em 61 a tentativa de golpe foi bloqueada justamente, que você acompanhou de perto a campanha da legalidade, naquele momento a tentativa de golpe foi bloqueada, especialmente pelo papel do governador Anel Brizola. Em 64, quando é que, digamos, quando é que você percebeu que a história seria diferente e o golpe seria, de fato, vitorioso e duradouro? Eu, pessoalmente, só fui perceber depois do chamado ato institucional número 1, que naquela época não havia numeração ainda, era o ato institucional. Eu me lembro que ficamos sabendo do ato institucional, nós jornalistas políticos, pelo dirigente da União Democrática Nacional, que tinha apoiado o golpe, o Adalto Lúcio Cardoso, mas que era um liberal democrata, e que ele diz meio, os ministros militares da junta militar vão instituir o chamado ato institucional, que ninguém sabia. Esse nome não existia no vocabulário político brasileiro, nem sequer no vocabulário brasileiro da língua portuguesa. Mas eu pessoalmente não acreditava, não percebi que o golpe seria uma ditadura tão longa e tão brutal. Só fui percebendo aos poucos. Por exemplo, eu só fui repreendido a primeira vez por 2 coronéis que, em Brasília, representavam o ministro da Guerra, se chamava assim, que todos os ministérios estavam no Rio de Janeiro ainda. E esses 2 coronéis... Bom, quando eu escrevi na minha coluna na última hora, o movimento, o golpe de 1º de abril. Bom, então me disseram, não, mas não é, em primeiro lugar, é Revolução de 31 de março. Eu argumentei, dizendo que não, as revoluções, ou até os golpes militares, são datados do dia da vitória, não no dia do início, porque não se sabe se os movimentos militares serão vitoriosos ou não. E historicamente é assim. Então, eu só me baseei pela história em si, pela história com H maiúsculo. Mas eu não pensava que fosse durar tanto tempo e que tivesse
o caráter tão belicoso como houve. Flávio, naquele momento do golpe, houve uma cisão, que já se esboçara em 61, entre o João Goulart e o Brizola. O Brizola queria uma resistência, o João Goulart disse que não queria derramamento de sangue, e houve um divórcio, digamos assim, entre os dois, que começou ali, né, de uma maneira mais franca ali. Como é que você acompanhou esse processo? Você que era muito próximo do Brizola, acompanhou a legalidade e depois digamos, a adesão de Brizola à luta armada. Como é que foi isso e como é que você se encaixou nisso? Bom, vamos começar pelo final da pergunta. Eu percebi num determinado momento que nós só podíamos combater as armas pelas armas. Bom, então foi quando eu me decidi pela resistência armada à ditadura. Eu era ainda colunista político da Última Hora, em Brasília, e participei ativamente da implantação de focos guerrilheiros no norte do país, naquela época não havia ainda o território de Tocantins, o estado de Tocantins, e era então Maranhão e norte de Goiás. Mas e por que esse movimento? Porque a Revolução Cubana estava muito presente, não era a revolução, entre aspas, que se fez depois, em que se transformou Cuba. Eu hoje sou muito crítico à situação de Cuba e à situação atual, ou seja, principalmente depois da morte, do assassinato do Che Guevara. Há em Cuba uma transformação, primeiro como satélite da União Soviética, e depois uma transformação interna muito grande que acabou com o espírito revolucionário de 1959, 60. Mas isso explica um pouquinho totalmente o meu engajamento na resistência armada contra a ditadura. Hoje, eu acho que nós nos equivocamos na época. Achávamos que haveria uma adesão popular, porque já se transformava o país numa ditadura clara, evidente, com todos, não só com os sinais da ditadura, mas com os atos da ditadura. Viu? E ficamos praticamente isolados, a tal ponto que os movimentos antiditadura, os movimentos armados contra a ditadura, ficaram no processo inicial, não chegaram nem a atuar de fato, como nós pensávamos, ficaram no processo de preparação, viu? Porque o primeiro, eu me lembro quando em Montevidéu, um deputado do Partido Socialista que tinha sido cassado, Max da Costa Santos, eleito pelo Rio de Janeiro, fez um manifesto muito bem escrito, que seria o lançamento da luta armada. E o título era A Palha Está Seca. A palha era o povo, era o país inteiro, e bastava incendiá-la para que ela se esparramasse e absorvesse, queimasse a ditadura em si. Mas o manifesto muito bem redigido, muito bem escrito, Marx da Costa Santos era quase um intelectual, mas não, o manifesto era irreal em termos concretos. A palha não estava seca, o povo não participou
da luta armada, da resistência armada. Não foi como Cuba, quando os revolucionários chefiados pelo Fidel Castro desembarcaram, vindo do México, e para derrubar a ditadura do Fulgêncio Batista. O Brasil foi um caso à parte, e eu hoje percebo que nós fomos muito avançados demais, muito avançados demais, repito o demais, que fica um pouco estranho, é um ultraje à língua portuguesa, mas repito, quando não percebemos que não estavam dadas as condições para a luta de resistência armada. Mas foi uma tentativa, e como tentativa foi, eu acho que todas as tentativas nesse caso são positivas. Como tentativa, não me arrependo de ter participado da luta armada, mas hoje a tática seria outra. Como é que foi a sua prisão? Você se envolveu, teve a guerrilha de Caparaó, teve a prisão. Como é que você foi preso nesse contexto dessa primeira fase da ditadura? Eu fui preso 3 vezes na ditadura brasileira. E as minhas prisões refletem o endurecimento do regime. A primeira vez fui preso durante logo depois do golpe, dia 6 de maio, o golpe foi 1º de abril, 6 de maio, e eu fiquei 3 dias preso, bem tratado, e houve um pedido de desculpas pela Voz do Brasil, dizendo textualmente, pelo lamentável equívoco. Eu tinha sido preso por ser secretário do Leonel Brizola e do Luiz Carlos Prestes, que era o dirigente comunista, que nesse momento estavam em posições antagônicas. O Brizola muito crítico do governo do João Goulart e o Luiz Carlos Prestes e o Partido Comunista muito entrosados com o governo João Goulart. Depois fui preso por uma guerrilha que não houve, a guerrilha de Uberlândia, ainda que nós estivéssemos preparando uma guerrilha que eclodiria no atual território de Tocantins, junto ao Maranhão. Mas essa chamada guerrilha de Uberlândia nunca existiu, apenas foi eu apenas tinha estado em Uberlândia para explicar a um grupo de 20 pessoas, praticamente, que tinham sido do Partido Comunista, depois do PCdoB, e que queriam participar da luta armada. E diziam que os 2 partidos comunistas só arrecadavam dinheiro, só estavam interessados em arrecadar dinheiro. Textual, isso deles. Mas não se confunda com a guerrilha de Caparaó. A guerrilha de Caparaó foi um desastre, foi era uma guerrilha que devia ter começado entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, e que se pensava na época que se expandiria para o resto do país. Era um dos 7 focos guerrilheiros, ou 7 não, 5 focos guerrilheiros tentados a partir de Montevidéu pelo ex-governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que estava exilado no Uruguai. Bom, depois fui preso em 1969, no Rio de Janeiro, e, ao contrário das outras vezes, fui maltratado, sofri choques elétricos brutais, o choque elétrico é inenarrável.
recebi choques elétricos até nos olhos, nos testículos, e é inenarrável. O choque elétrico não produz uma sensação de, como eu digo, não é para matar a pessoa. Ninguém morre com choque elétrico, mas é para estraçalhá-la, estraçalhar a vítima. Bom, e me diziam nessa época que agora não há Supremo Tribunal Federal para lhe dar um habeas corpus, como tinha sido na vez anterior. Agora você vai ficou 30 dias, não, você vai ficar 30 anos preso. Eu fiquei 30 dias preso, ainda que sendo submetido aos choques elétricos e a todo tipo de outras torturas, porque no 30º dia sequestra o embaixador dos Estados Unidos, Burke Elbert, no Rio de Janeiro, e eu sou um dos 15 presos políticos trocados pela vida do embaixador. Me refugiei no México, onde fiquei 4 anos e meio, e depois fui para a Argentina, ainda na época do peronismo. Então, eu digo sempre que as minhas prisões refletem a mim próprio, o avanço da ditadura militar, dos procedimentos da ditadura militar no Brasil, que, de um modo geral, os golpes militares são duros no início e depois se abrandam. E o nosso, no Brasil, foi ao contrário. Ele nasceu brando e, a partir do ato institucional número 1 e depois o número 2, 1965, chegou até o ato institucional número brutal, que brutalizou o país inteiro. Houve tantos atos institucionais que eu até já faço o ato institucional número 5, já faço, me confundo, faço uma confusão. Bom, isso é que eu acho que definiu a ditadura brasileira e a fez diferente da marcha das ditaduras, como no Chile, por exemplo, onde o brutal foi o início da ditadura do Pinochet, que levou a Allende, inclusive, ao suicídio, e depois, sob certos aspectos, se abrandou. Na Argentina foi a mesma coisa. Aqui foi o contrário. A ditadura chegou ao ápice, chegou ao extremo, pouco a pouco, rapidamente, no entanto. Flávio, você disse antes que chegou um momento que você percebeu que não havia outra maneira de resistir senão a luta armada. Que condições eram essas? O que era o Brasil sob a ditadura militar para a juventude, enfim, para o povo? O que a ditadura provocava que levava a essa decisão, uma decisão tão forte, né? Bom, antes de tudo, eu quero lembrar que havia, na América Latina inteira, principalmente na América do Sul, uma série de tentativas de luta armada baseadas no exemplo, no modelo da Revolução Cubana. A Revolução Cubana estava ainda no ápice, nos seus melhores momentos, e serviram de modelo, de espelho a todos nós. Nós achamos que em Cuba tinha sido tão fácil que nos demais países também seria fácil. Houve tentativas de guerrilha na Argentina, no Brasil, em vários outros países da América Central, sem lembrar, não quero nem lembrar,
a tentativa que houve na Bolívia, onde o Che Guevara foi executado. Bom, e isso eu acho que é um detalhe incapaz de ser percebido pelas atuais gerações do Brasil, que não viveram o ápice, vou repetir a expressão, o ápice da Revolução Cubana, que serviu de exemplo a todos nós no Brasil, a todos nós na América do Sul. Isso eu acho que foi o fator que mais nos impulsionou com armas na mão, buscar uma saída para a redemocratização do país. Não se pensava numa ditadura de esquerda, não, nós pensávamos na redemocratização do país. Isso também, talvez só a guerrilha, a chamada guerrilha do Araguaia, feita pelo PCdoB, pensasse numa saída autoritária. Mas nós apenas queríamos refazer a ditadura que havia sido substituída refazer a democracia, peço desculpas pelo engano, nós só pretendíamos refazer a democracia que tinha sido substituída pela ditadura. Esse é, em linhas gerais, que me vem à memória agora. E não sei se a tua pergunta era exatamente essa. Me perdi na tua pergunta. Não, tá. Flávio, você conheceu bem o MNR, conheceu o Brizola, o que você diria que eram os principais objetivos, ou as principais bandeiras que aglutinaram em torno do Brizola, um grupo de militares que tinham sido caçados, e estudantes, e outras pessoas que se juntaram a esse movimento liderado pelo Brizola? Era o nacionalismo? Era a questão democrática? Queria que você falasse um pouco sobre o pensamento, né, que norteava o MNR e o Brizola. Eu acho que a sigla MNR, Movimento Revolucionário Nacionalista, já definia, nós queríamos uma revolução nacional, uma revolução que fosse as causas principais da nossa dominação pelo imperialismo norte-americano, e pelo imperialismo capitalista, digamos assim, que das grandes empresas norte-americanas que se implantavam no país e que cada vez mais amordaçavam a capacidade da própria indústria brasileira. Viu? Nós só copiávamos. Por exemplo, hoje, que naquela época não havia o chip, nós montamos chips, mas não sabemos o que é um chip. Chip que vai do telefone celular ao computador. Bom, não queremos nem sequer um automóvel brasileiro. Sabemos como os automóveis funcionam, mas ou copiamos todos eles ou da Alemanha, ou dos Estados Unidos, ou da Itália. Houve até aquele carro soviético, o Lada, mas nós pensamos num desenvolvimento nacional, por isso o nome nacionalista, que havia uma esquerda nacionalista, no modo geral se usa esse termo, o nacionalismo muito apegado ao fascismo. Nós não éramos fascistas, pelo contrário, éramos revolucionários, nacionalistas, para nos diferenciar dos comunistas, que nesse momento estavam mais interessados nas boas relações com a União Soviética, que a ditadura teve boas relações com a União Soviética em termos comerciais, do que na luta interna do Brasil. Eu acho que isso explica muito a nossa posição naquele momento. Eu me perdi também na tua pergunta
Não, eu tinha perguntado também um pouco sobre o Brizola, né? Como é que você definiria o Brizola nesse momento da história? O Brizola teve um papel imenso aí na história brasileira, mas como é que você enxerga o Brizola nesse pós-golpe e nos anos que se seguiram ao golpe? Bom, durante o golpe, o golpe começa, de fato, a preparação do golpe, depois do movimento da legalidade, que nasceu em Porto Alegre, quando o Brizola era governador do estado, e se expandiu pelo país inteiro, depois do veto militar dos 3 milícios militares, assim se chamavam naquela época, os atuais comandantes militares, a posse do vice-presidente João Goulart, que as novas gerações não conhecem a história, que esse é um país sem memória. Mas o Jânio Quadros renunciou antes de completar o 7º mês de governo. E o vice-presidente, João Goulart, se encontrava na China. Tinha ido à China em missão oficial, designado pelo presidente da República, pelo Jânio Quadros. E voltava da China quando soube da renúncia do Jânio Quadros. E o Jânio Quadros achava, depois confessa isso num livro publicado pelo não sei se cunhado dele ou pelo filho da filha do Jânio Quadros. E confessa que ele pensava, ao renunciar, que os militares o forçariam a perceber, a ficar no poder, a permanecer no poder, como havia sido em Cuba. O Fidel Castro tinha renunciado ao cargo de primeiro-ministro e as Forças Armadas só que o fizeram que ele renunciasse à renúncia. Bom, só que em Cuba havia uma situação revolucionária ainda latente, e a revolução tinha terminado 9 meses antes, e não se repetiu a situação no Brasil. E o Brizola se levantou em armas em Porto Alegre. As pessoas, os civis receberam armas, eu recebi armas, eu era um jornalista aqui em Porto Alegre, e todos nós recebemos armas curtas para resistir ao exército, a tal ponto que o exército adere ao movimento da legalidade. O general Machado Lopes, que era o comandante do 3º Exército, assim se chamava o atual Comando Militar do Sul, distribuiu armas. O Brizola distribuiu armas à população. Até as mulheres andavam com uma pistola, um revólver no cinto, sob a saia. Uma mobilização popular muito grande, e depois o Brizola é eleito deputado, o deputado mais votado no Brasil, pelo Rio de Janeiro. Foi deputado mais votado no Brasil. Naquela época se podia, sendo eleitor num estado, ser candidato no outro. Foi o mais votado do país e assumiu como deputado federal em 1963, janeiro de 63. Em 1964, quando houve o golpe, ele estava em licença, deputado federal, e tinha anunciado a licença, dizendo que ele procuraria outro caminho se não fossem votadas as reformas de base, que começava pela reforma agrária e terminava na reforma urbana,
que naquela época se pagavam aluguéis caríssimos, viu? Havia poucos financiamentos, né, dos bancos públicos, e os financiamentos dos bancos privados eram altíssimos, com juros altíssimos, inacessíveis à grande parte da população, a maior parte da população. Então, havia a tentativa de reforma urbana. Bom, e isso é que a reforma agrária incide muito para explicar o golpe de 1964. Eu me lembro até hoje da sessão do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, em que os grandes oradores da área governista, a começar pelo deputado Almino Afonso, estavam roucos, porque tinha havido, dias atrás, um comício em Belo Horizonte, em Juiz de Fora, que tinha sido interceptado, receberam até no comício pró-reformas, pedradas dos assistentes. Já era a preparação do golpe que nasceu em Minas Gerais, com o apoio do governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, que depois, mais tarde, foi ser ministro de Relações Exteriores. O Brizola foi sempre vou dizer um lugar comum, foi sempre um lutador nacionalista, e o nacionalismo era, na época, a defesa do interesse nacional, por isso se chamava nacionalista, para nos diferenciar dos comunistas, que estavam, como eu já disse, mais interessados nas relações com a União Soviética, com a potência, uma das potências mundiais, do que com a situação interna do Brasil. Flávio, você... Sim, me diga. Não, você disse no início que, no momento do golpe, você estava trabalhando em Brasília na última hora. Eu queria que você me contasse um pouco sobre o quadro da mídia naquele momento do golpe, né, e o papel da mídia naquele momento e nos anos que se seguiram. Bom, o golpe, praticamente o único jornal, dos grandes jornais, que apoiava as reformas de base do governo João Goulart, era a Última Hora. Todos eles, os demais, naquela época havia muito mais jornais do que hoje, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro parece que havia 7 jornais e 4 em São Paulo. Mas todos eles, por exemplo, o Globo, depois até se desculpou, anos atrás, o Globo pela posição que tinha tomado em 1964. Pediu desculpas. É só ver o Globo de anos atrás. O Estadão, em São Paulo, que era um jornal que formava opinião, um jornal conservador, e que também foi muito duro com o governo. Agora, a senha do golpe militar foi dada por um jornal importantíssimo no Rio de Janeiro, Correio da Manhã, que é da família Bittencourt. Uma série de editoriais, na primeira página, de editoriais muito bem escritos, sucintos, e uma série de editoriais que o último deles se chamava Fora
sim, 4 letras. Fora era com relação ao governo. Fora. Foi a senha do golpe. A partir disso é que se rebela em Juiz de Fora o general Mourão Filho, e quando o governador Magalhães Pinto faz um manifesto que, em primeiro lugar, antes de tudo, foi interpretado até como uma adesão às reformas de base, à reforma agrária, porque ele falava a necessidade de reformar a estrutura econômico-financeira do país, e foi tomado até pelo próprio João Goulart como um apoio às reformas de base. Só que me disse a Laurita Mourão, filha do general Mourão Filho, que no manifesto do Mourão Filho, que foi o general que iniciou o golpe militar em Juiz de Fora, em direção ao Rio de Janeiro, que a parte que me disse a Laurita Mourão, filha do general de mesmo nome, que a parte que foi incluída depois por um assessor do Magalhães, a parte que se referia à infiltração comunista no governo, que se referia a isso, foi acrescentado ao manifesto, no meio do manifesto. Não sei se é verdadeiro, foi pelo menos uma tentativa da filha do general Mourão de se desculpar pelo palavreado do manifesto do Mourão. Agora, com relação ao Brizola, o Brizola tinha sido o grande herói da legalidade pela posse do João Goulart, que tinha sido vetado pelos ministros militares, a tal ponto que a palavra do Brizola, no Rio Grande do Sul, se formou uma rede radiofônica que chegou a todo o país, chegava a todo o país. Até no Caribe, um barco brasileiro escutava a rede da legalidade. A radiofonia tem canais que são canais universais que não podem ir além de determinados momentos. Mas como se estava em rebelião no Rio Grande do Sul, os canais foram aumentados no poder. Então, os canais da rede da legalidade no Rio Grande do Sul chegavam praticamente a todos os pontos do mundo, a tal ponto que a rede da legalidade funcionava em espanhol, alemão e até em árabe. Chegou lá nos porões do palácio, onde se transmitia, da onde se transmitia, um árabe, e ninguém entendia o que ele dizia, mas eu era um dos que redigia os manifestos, e ele lia os nossos manifestos, traduzia a locução que devia ser em português, traduzia ao árabe. Chegava, como eu disse, praticamente a todo mundo, digamos assim. Talvez não chegasse na China e no Japão. Na Europa, chegava inclusive à Alemanha, a tal ponto que também havia uma locutora em alemão. É muito comum os descendentes de alemães do Rio Grande do Sul que falem também o alemão. Espero que sem sotaque. E isso explica a posição dos meios de comunicação, que, como eu disse, o Correio da Manhã, no Rio de Janeiro, que era um jornal influente, hoje praticamente não existe mais, da família Bittencourt, foi quem deu a senha do golpe, com esse editorial de primeira página, muito bem escrito, chamado Fora.
era o terceiro editorial, os dois anteriores não me lembro, mas eram assim, com um título breve e incisivo. Bom, volto a repetir, só a Última Hora era o jornal que defendia o governo, ou pelo menos que apoiava as reformas de base do governo, assim se chamava, reformas de base, começando pela reforma agrária, que era naquele momento o grande debate no país era sobre a reforma agrária. Acho que um dos editoriais da série era do Correio da Manhã foi o Basta, né? Anterior ao Fora. Isso, basta, exatamente. O Luciano me lembrou muito bem. O basta, eu não. Basta, depois o fora, o último. Mas, Flávio, eu queria aproveitar o seu olhar de jornalista para a história. Quando você pensa no golpe, naquele período lá os idos de março, os inícios de abril, ou mesmo o início da ditadura, qual é a imagem que lhe vem à mente? Qual seria para você a fotografia do golpe militar, a fotografia da ditadura? Bom, vou falar em termos pessoais. Foi a minha prisão no Rio de Janeiro, onde eu sofri todo tipo de torturas. Todo tipo de. Essa é a visão que define o golpe militar, define o golpe de 64. Ou seja, a expansão da tortura e a legalização da tortura. Viu? A tortura como uma forma de interrogatório. O interrogatório sendo substituído pela tortura, para estraçalhar, como eu repito, para estraçalhar o prisioneiro. Viu? Depois, quando sequestraram o embaixador americano, um das exigências dos chamados raptores ou sequestradores foi a suspensão da tortura. Então, como eles não podiam mais me torturar, eles me levaram a uma cela, onde me mudaram de cela, e me levaram a uma cela onde eu encontro no chão um homem negro, que eu penso que está dormindo. Não, ele estava morto. Tinha sido morto Roberto Cieto, que era um companheiro nosso da luta armada, que tinha sido preso, tinha sido preso aos 19 anos de idade por um furto de automóvel em São Paulo e que tinha sido libertado num grupo de 7 presos políticos, e ele, como preso comum, se uniu a esse grupo quando nós assaltamos a penitenciária Lemos de Brito, no Rio de Janeiro. Bom, mas esse é outro caso à parte. Então, quando eles não podiam mais me torturar, me levaram para essa sala, para essa cela, onde eu encontro esse preso que eu conhecia muito bem, estirado no chão. Eu penso que ele dorme quando ele tinha sido assassinado. Foi estrangulado. Segundo se soube depois, ele não deu nenhum nome, viu? E cuspiu no rosto dos torturadores. Foi estrangulado e depois eles simularam que ele teria se suicidado. Foi a versão oficial que ficou
nas páginas terríveis do Exército Brasileiro. Aproveitando aí essa fala sobre a Lemos de Brito, quer dizer, a resistência armada, claro que não tinha condições de enfrentar o poderio militar da ditadura. Mesmo assim, impôs derrotas significativas. Aí, o sequestro do embaixador, que a gente citou, que você citou, então, foi uma delas, e a própria organização da fuga na Lemos de Brito também foi uma derrota importante para a ditadura ali. Podia contar um pouco disso ali? Ali foram soltos ali, não só pela fuga mesmo, mas pelo significado das pessoas que estavam ali, militares, nacionalistas, que tinham enfrentado enfim, o golpe logo no início. Eram todos marinheiros que tinham sido, os marinheiros desempenharam um papel muito importante nas Forças Armadas, mesmo sendo apenas soldados, digamos assim, mas havia um almirante apenas, o almirante Aragão, que era comandante dos fuzileiros navais, e houve uma rebelião dos marinheiros, a rebelião por eles buscavam ter melhor remuneração, por um lado, melhor alimentação, por outro, e poder casar-se. Os marinheiros não podiam casar-se, não podiam se casar. Não. Então, eles se rebelaram na sede do sindicato, de um sindicato do Rio de Janeiro, mas se rebelaram num motim que não havia armas. Pelo contrário, os fuzileiros navais foram depois prendê-los e, ao chegarem, depuseram as armas e entregaram as armas àqueles que seriam seus prisioneiros. Bom, como os jornais, isso foi durante a Semana Santa de 1964, como os jornais não tinham, durante a Semana Santa, não havia notícias, os jornais deram relevância, demasiada relevância a esse ato dos fuzileiros navais depondo as armas, entregando as armas para aqueles que se destinavam aqueles fuzileiros navais prendessem. Viu? Isso criou os jornais, que tinham muita importância naquela época, que a televisão apenas começava, era muito tênue a influência da televisão, não como hoje, a televisão influencia mais do que os jornais. Os jornais da época, sem notícias, durante a Semana Santa, se aproveitaram da situação para dar maior relevância que essa rebelião dos marinheiros, o que eles chamaram motim, quando não, motim só tem o seu significado quando há armas. Os marinheiros não se rebelaram com armas, pelo contrário, queriam apenas aumento de soldos e melhora na alimentação e isso de poder casar-se, que é o mínimo que se pode dar como para a manutenção de uma vida normal e normalizada. Bom, para voltar, inclusive, aos meios de comunicação, os meios de comunicação só
à última hora, que se editava em 7 capitais brasileiras, apoiava as reformas de base, num momento em que os jornais tinham uma influência muito maior do que as que tem hoje. Isso explica o contexto geral que facilitou o golpe militar nas próprias Forças Armadas. Ainda que houve tentativa de rebelião nas Forças Armadas. Eu me lembro que o brigadeiro Rui Moreira Lima, que foi um dos heróis da Força Aérea Brasileira na campanha da Itália, ele tinha feito 54 missões de bombardeio. Bom, e ele toma, no dia do golpe, um avião chamado Jato Paris, que era um desarmado, e sobrevoa as tropas do general Mourão, que vem pela estrada de Juiz de Fora ao Rio de Janeiro. E ele me contou isso. Quando sobrevoou, com o avião desarmado, as tropas entraram no mato, saíram da estrada. Literalmente entraram no mato, entraram na macega do mato para se proteger. Mas ele estava desarmado, bom, e ele volta ao Rio de Janeiro, à base aérea de Santa Cruz, e pede licença, pede ordens para bombardear. E ele me disse, eu faria como para não matar ninguém, eu bombardearia a vanguarda e a retaguarda, ou seja, na frente, dos que vão na frente, na vanguarda, e os que vão atrás. Mas aí o ministro da Aeronáutica disse, não, o presidente não quer derramamento de sangue. E ele ainda argumentou, não, mas eu vou, isso que eu disse há pouco, vou bombardear a vanguarda e a retaguarda. Eu vou fazer com que eles fiquem sem saída. E aí eles param, tem que parar. E o ministro da Aeronáutica insistiu que não, o presidente resolveu evitar derramamento de sangue. Isso eu digo que o João Goulart, sob certos aspectos, renunciou, apesar de todos os golpes que sofreu, inclusive de parte do Congresso, principalmente no Congresso. Bom, há um caso muito notório que o João Goulart, quando vai para Porto Alegre, de Brasília a Porto Alegre, requisita um avião, um jato Coronado, que era o maior avião a jato existente no país. Um jato Coronado da Varig, que era a grande empresa aérea brasileira. Mas, como eu digo no meu livro, o jato Coronado, quando o Jango chega no aeroporto de Brasília, na base militar, sofre de um mal súbito e não consegue fazer com que os reatores funcionassem, os jatos. Bom, não consegue. Bom, aí o Jango desce, já estava dentro do avião, desce e vai num Avro turbo-hélice, que o Coronado da Varig, a jato, faria o percurso Brasília-Porto Alegre em 2 horas e meia. O Avro turbo-hélice da Força Aérea Brasileira levou 4 horas e meia. Quando o Jango chega a Porto Alegre, já o Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados, tinha sido empossado na presidência da República. Então, havia já 2 presidentes da República. Um que tinha tomado posse e outro que era, de fato, o verdadeiro presidente da República.
eu assisti à posse do Mazzilli, no presidente da Câmara dos Deputados, no Palácio do Planalto. E me lembro de um detalhe: a posse foi interrompida quando iam dar posse ao Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados. Eu cito os nomes porque as pessoas não têm por que reconhecer algo que aconteceu há 60 anos atrás. Presidente da Câmara dos Deputados, aí alguém se lembrou, não, mas precisa de um general presente. E então foram acordar aquela hora o general Fernandes, eu não me lembro do primeiro nome dele, que depois foi chefe da Casa Militar do presidente interino Mazzilli. Bom, ele foi acordado a essa hora para comparecer à posse do presidente da Câmara dos Deputados. Alguém se lembrou disso? Bom, Brasília estava sem comunicação com o Rio de Janeiro, com o resto do país, que as centrais telefônicas ficavam no Rio de Janeiro, né? Que era, como eu digo sempre, que era capital da República ainda pela metade, porque em Brasília só estavam os presidentes da República, o Supremo Tribunal Federal e um ministério, parece que o Ministério da Justiça. Os outros demais ministérios, inclusive os 3 ministros militares, continuavam no Rio de Janeiro. Naquela época, os ministros militares eram ministros, não eram comandantes como hoje, que é um ministro da Defesa hoje, e são apenas comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. Bom, ficavam restritos ainda à antiga capital do país. Brasília não tinha sido implementada totalmente como hoje, e há vários anos atrás. Flávio, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui nessa entrevista, nessa série de entrevistas que Tutameia vem fazendo sobre o golpe militar de 1964. Agradecemos também a presença do público. Lembramos que essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia, é só buscar por Tutameia TV. Você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o nosso site, Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes das despedidas, a gente volta a palavra para o Flávio Tavares, jornalista que acompanhou alguns dos grandes momentos da história do nosso país, para que dessa vez, sem perguntas, Flávio, você mande sua mensagem, faça sua fala para o pessoal que está aqui com a gente e que segue conosco pela internet afora. Muito obrigado, a palavra é sua. Bom, eu quero reiterar mais uma vez que o golpe militar de 1964 nasceu nos Estados Unidos, foi fruto ou consequência da Guerra Fria, que se travava naquele momento, que eu não vou reconstituir agora aqui, e fruto de um Congresso amordaçado, sem vozes para propagar a defesa do governo, que, como eu disse, os grandes oradores da área governista estavam roucos, a começar pelo Almino Afonso, que era o grande orador da época, roucos porque praticamente sem poder falar, por um problema que tinha havido num comício para reformas de base, onde eles foram praticamente apedrejados e responderam pela palavra. Bom, então a defesa do governo resultou numa
provocação. Entendeu? Que quem fez a defesa do governo foi um deputado de Pernambuco chamado Francisco Julião, que fez com que os indecisos optassem pelo golpe, porque disse que, numa invenção dele, o Julião era um grande agitador, mas sem capacidade de organizar nada. Bom, e disse que 60.000 camponeses virão a Brasília para impedir o golpe do Estado. 4.000 deles no Distrito Federal. Bom, não houve nenhuma mobilização das ligas camponesas, então, mas essa mentira, essa fantasia do Francisco Julião fez com que os indecisos aceitassem a declaração do Auro Moura Andrade, presidente do Congresso, declarando vaga a presidência da República. Isso que eu quero lembrar, que a provocação foi também parte do golpe militar. A provocação ouvida no Congresso Nacional, uma reunião convocada pela madrugada e que não durou mais do que 10 minutos. Vou citando. Eu acho que fiz uma síntese daquele horror que permaneceu no país durante 21 anos. Muito obrigado, Flávio. Muito obrigado. obrigada. Tchau, valeu. Obrigado a Tchau. você. Tchau. Até logo. Um grande abraço.